Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aulinha falando sobre a história dos partidos políticos, né? E assim, como qualquer outra história que a gente fosse traçar, não tem como falar sobre tudo, tem como falar sobre perspectivas. Pensa, por exemplo, na história do nazismo. Se a gente for fazer uma reconstrução histórica do nazismo, que a gente tem como fazer uma interpretação neutra, né? Como no livro didático da escola, por exemplo, que tem como objetivo informar sobre aquele conteúdo. Tem como a gente fazer uma história, traçar uma história do nazismo da perspectiva dos judeus, por exemplo, que teriam, né, uma perspectiva catastrófica, dramática, e tem como fazer uma perspectiva histórica do nazismo a partir do movimento nazista mesmo, né? Então do próprio movimento. Então ali você teria um culto, uma admiração ao que aconteceu. Então seriam três perspectivas completamente diversas do mesmo fenômeno. E isso acontece também com qualquer outra coisa que você vai estudar, independente da área, independente da matéria. Então não existe assim como bater o martelo e falar assim, ó, essa é a história dos partidos políticos no Brasil. Não, você vai ter diversas interpretações. Tem pessoas que, por exemplo, vão falar que quando a gente tinha só dois partidos, isso era melhor porque evitava, por exemplo, essa briga partidária que a gente tem hoje, né? Como a gente tem um sistema multipartidário, isso quer dizer que, como a gente já viu, né, qualquer um no Brasil, seguindo os requisitos da lei, claro, pode criar um partido. Isso faz com que a gente tenha vários interesses em jogo. Isso é bom? Bom, numa perspectiva básica, sim, claro que é bom você ter várias ideias, vários programas políticos, várias pessoas debatendo e tentando lançar candidatos, mas, por outra perspectiva, você pode ter ali a utilização do partido como meio de institucionalizar carreiras políticas só. E aí, então, você não vai ter pessoas ali buscando crescer dentro do partido, participar das reuniões, fazer projetos de lei, participar de orçamento público, participar de emendas. Você não vai ter essa atividade pública, essa atividade de conscientização, essa atividade de ouvidoria. Você vai ter o quê? Um partido fechado que só se preocupa com as pessoas que estão no alto, né? Mais alto escalão. Que são quem? Os políticos, que geralmente vejam uma família de políticos, são pessoas com influência política, com dinheiro para se lançar, fazer uma boa candidatura, e o partido vai focar neles para que eles se lancem e consigam vagas no legislativo ou em cargos no executivo. E onde que isso seria ruim? Isso seria ruim porque aí você está fazendo de carreira um ambiente em que era que você está apenas como afiliado, caso você tenha afinidade com os objetivos políticos daquele lugar. Então era um senso de comunidade, de solidariedade, de debate político, de ideias, de teorias. E você joga isso tudo fora para você colocar pessoas ali para conseguir cargo, para que você tenha acesso a emendas, para que você tenha acesso ao orçamento público, para que você tenha acesso a outros políticos, enfim, para que você vá ascendendo, né, ali nos cargos políticos existentes e vai levando seu partido junto com você, garantindo bastante dinheiro do fundo partidário e coisas nesse sentido. Então, assim, onde que fica o debate de ideias, onde que fica ali o interesse público, onde que fica aí a própria ideia do que seria um partido nas suas vidas. Ela se perde um pouco. Então, assim, se você for pensar nesse sentido, tem gente que vai falar que na ditadura militar, quando só tinha dois partidos, então tava ótimo, porque você não tinha encheção de saco. Era um ou era outro. É igual nos Estados Unidos. Ou você é democrata ou você é republicano. Acabou. Não tem nada além disso. Você divide em dois lados só. Ou você está de um lado, ou você está no outro. Tem ali os indecisos, né? O pessoal do centro. Mas é um ou outro. Você se escolhe aí. E é isso. Então, assim, para falar de partidos políticos, a gente poderia escolher várias abordagens e sempre tem que ter esse aspecto crítico em mente, né? Eu escolhi uma aqui que, né, cabe dentro dos objetivos do nosso curso. Então, não tem como fazer um dicionário, não tem como fazer aqui uma aula de um curso de 6 meses sobre partidos políticos, né? A gente precisa resumir um pouquinho. E a gente começa com partidos políticos quando? No Império, tá? Mas, um breve recado primeiro. Já fiz essa introdução, né? Mas a história dos partidos políticos no Brasil é marcada por períodos de intensa transformação. O Brasil viveu muito em pouco tempo. Por isso que a gente tem dificuldade de usar as estruturas que a gente tem, por isso que a gente tem dificuldade em estar em dia com as concepções da nossa carta política, que é a Constituição, por exemplo. Então, ela pode ver várias coisas assim, super pra frente, super bacanas. E às vezes a gente ainda não tá lá, sabe? Ainda falta muito pra gente chegar lá. O Brasil é um país que se desenvolveu muito em pouco tempo e em vários aspectos ele estava
atrasado num lado e desenvolvido no outro, e sempre teve essa busca por manter ali os poderosos no poder. Então, assim, é um país que sofreu muito, 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 até conseguir chegar nesse mínimo de liberdade que a gente tem hoje, tá? Então, não se assustem. Por exemplo, antes do Brasil ser descoberto, né? Na verdade, ele já tinha sido descoberto pelos índios, né? Que moravam aqui. Mas antes de ser descoberto pelos portugueses, os índios já estavam aqui. E você pode ter certeza que era uma organização social completamente diferente. Então, não existia partido político dentro da instituição ali, da forma de vida indígena, nas aldeias, dentro da oca, não tinha. Então, isso é uma coisa que vai se construindo conforme as ideias políticas vão se transformando também. Então, assim, é preciso que se chegue a um ponto em que se fala, realmente, né, seria legal se ao invés de cada um ficar sozinho, lutando por si aí, a gente pudesse criar centros de filiação e as pessoas que tiverem objetivos em comum pudessem se filiar para a gente se juntar, né? Tipo um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, comunidades no Orkut, por exemplo. Você entrava ali para se filiar porque você tinha aqueles mesmos interesses, porque você compartilhava aqueles desejos, aquelas aflições. Então, todos vamos estar aqui juntos, compartilhando, tentando influenciar o processo político da melhor forma possível. Então, é preciso um amadurecimento político, é preciso você passar por toda uma série histórica, é preciso você ver o exemplo de outros países para aí você chegar lá. Não é quando o índio estava de tanga aqui dormindo na rede, que não quer dizer que seja um modo de vida ruim, mas é um modo de vida diverso, diferente. Então, não comporta esse tipo de estrutura, até porque não tem nem necessidade, tá? Então, assim, a gente tem que ver também a história dos partidos conforme cada período, tá? Mas, desde o Império, então, que é quando começa a existir partido político no Brasil até a atualidade, a gente vê períodos de intensa transformação, tá? Então, o Brasil é assim, uma hora é Império, de um ano para o outro acabou o Império, acabou a escravidão, acabou tudo, vira uma república. Aí, depois de um ano de república, dá um golpe. Aí dá outro golpe. E outro golpe em cima do golpe. Aí não volta uma república. Aí dá um golpe de novo. E aí, quando a gente consegue chegar em 1988 com a Constituição e começar de novo essas coisas, aí já é completamente diferente, já passou muito tempo e as instituições partidárias já foram sofrendo nesse meio de campo aí várias influências, como, por exemplo, na ditadura a gente só tinha 2 partidos, né? Então a gente só tinha ali meio que essa lógica norte-americana, né? Republicano e democrata, que a gente tinha 2 partidos também que eram controlados pelo governo. Assim, era só para dar um ar de que tinha alguma coisa, de que tinha ali uma possibilidade de você fazer frente ao governo, que não era a ditadura, era mais um partido de aparências, né? Ele realmente não conseguia fazer oposição nenhuma ao governo. Mas enfim. Então, desde o Império até a atualidade, tem essas intensas mudanças. Ao longo dos anos, o sistema partidário brasileiro passou por várias configurações, influenciadas por mudanças políticas, econômicas e sociais que mudaram o país. Então, assim, no Império, a figura central é o imperador. Faz sentido, sim, muito você ter partidos políticos fortes. Você tem pessoas que podem integrar esses partidos políticos, porque, assim, vamos pensar, você tem a nobreza, você tem ali o rei, a nobreza, o clero, e o resto ali, os plebeus, os cidadãos ali, se dane. Essas pessoas iletradas, vivendo a situação de miséria e pobreza, não tinha nem saneamento nessa época, essas pessoas tão preocupadas com ideias políticas, essas pessoas acham que elas podem intervir nessas instituições, elas têm condição porque elas não estão nem lendo, elas não sabem nem ler. Então, como é que elas vão ler uma carta do imperador, por exemplo? Não vão, porque elas não têm essa condição. Então, assim, é possível. Então, é só um exemplo de mudança social, né? Quanto mais letrado, quanto mais crítica a população é, mais capacidade de entrar no meio político ela tem. Isso não quer dizer que pessoas com baixa escolaridade não podem influenciar no meio político. A questão é que aí elas se tornam muito mais influenciáveis do que, né, influenciadoras. Por quê? Porque elas estão em uma situação de vulnerabilidade. Economicamente, você acha que não tinha? Até para votar você tinha que ter um certo capital. Você acha que qualquer um podia entrar no partido? Não. Então, economicamente, você era dividido ali em classes, né, em estamentos ali, aquela pirâmide social, e você ficava ali mesmo, você não tinha possibilidade nenhuma de ascender socialmente. Então, assim, eu nasci um sapateiro, e sapateiro você morrerá e você não tem condição de ocupar cargos políticos, você não tem condição de ocupar cargos
de partido, né, que estão aí dentro desse contexto político. Quando o contexto político muda como um todo, aí sim a gente vê uma possibilidade de participação maior do povo. Então aí, o período imperial primeiro, né, o Brasil, para quem não sabe, não, todo mundo sabe isso, né, o Brasil foi descoberto entre aspas, muitas aspas, o Brasil foi redescoberto, melhor dizendo, pelos portugueses, e aqui eles ficaram, e aqui eles colonizaram a gente, e quando o índio não estava mais cooperando, né, morreu aí com as doenças que os portugueses trouxeram e tudo mais, eles precisaram de uma nova forma de trabalho, e essa nova forma de trabalho eram os escravos. E nesse meio tempo, enquanto eles estavam trazendo pessoas negras contra a vontade dela, né, que chama escravização isso, para vir aqui trabalhar, eles se preocupavam com outras atividades muito mais importantes, como, por exemplo, qual roupa eles iam vestir, qual era a moda na França, o que tinha para jantar, coisas assim extremamente importantes. Mas teve uma pessoa, né, que falou assim, bom, não está mais sendo viável economicamente para a gente ser colônia de Portugal, porque a gente tinha um pacto colonial, né? Então, de acordo com o pacto colonial, a gente só podia vender para Portugal. É claro que isso fica mais difícil quando vão tendo pequenos comerciantes, né? Você perde um pouco no controle disso, mas então você tinha um pacto colonial, você tinha que vender tudo para Portugal, então seu comércio está fechado, basicamente. Mas você tem que manter o sistema produtivo, e para isso você tem que continuar gastando dinheiro importando negros para o Brasil, para eles continuarem trabalhando, mantendo o regime escravocrata. Mas você é um imperador. Você precisa fazer acordos políticos, você precisa, dentro do país onde você está situado, conceder títulos de nobreza, fazer gracejos, né, ali para as pessoas. Como é que você faz tudo isso se você não é realmente um país livre, se você é uma corte colonial? Então, em algum momento, ali em 1822, entre 1822 e 1889, veio a independência do Brasil. E a independência do Brasil veio com a proclamação da independência, tá? Se você quiser saber mais por que a família imperial veio para o Brasil, essas coisas, todas essas informações estão disponíveis em sites como Wikipédia, Brasil Escola, tá? Não é para a gente fazer uma reconstrução da história do Brasil aqui não, porque só isso levaria uma aula, mas em tese, os portugueses colonizavam o Brasil, mas o reino continuava lá em Portugal. Com as guerras do Napoleão, né, que vinham chegando perto de Portugal, a família portuguesa, a família imperial portuguesa veio para o Brasil e começou a morar aqui. A ideia era, esperando as guerras passarem, eles poderem voltar. Só que teve aí o dia do fico, né? Dom Pedro resolveu ficar, e aí ele ficando, né? Ele criou já uma cisão com Portugal. Mas ainda assim a gente estava subjugado aos interesses do Império Português. Aí Dom Pedro resolve virar e falar, não, nós somos agora um país independente. Nós somos o Brasil, nós não somos mais colônia de Portugal. A gente quer um comércio livre, a gente quer ter liberdade para decidir o que a gente vai fazer. Mais ou menos uma pessoa quando chega à maioridade, né? Não, agora eu me represento sozinho. Bom, aí o que aconteceu foi que ele proclamou a independência brasileira, e isso veio com um custo político e um custo real, tá? O Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal, e a independência do Brasil veio com muito apoio da Inglaterra nesse período, tá? Enfim. Mas aí, como a gente estava agora, né, independentes, a gente começou a se organizar aqui internamente, né? A gente já tinha o imperador aqui, mas e agora? Como é que vai ficar o nosso sistema político? Tem que investir mais, né? Porque agora a gente está sozinho e a gente não está mais, né, preso a colônia, a gente não é mais a colônia presa ao colonizador, a gente pode agora se autoproclamar e se autodefinir, se auto-organizar. Tá, e aí, dentro desse, né, frenesi com a independência, surgem os primeiros grupos de organização política no Brasil. Quais eram eles? A gente estava falando de partidos políticos, tá? Era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ponto. Mas quem eram as pessoas que integravam esses partidos? Pessoas da elite, tá? Pessoas da elite, sempre. Então, assim, eles podiam até divergir entre seus interesses, né? Um era conservador e o outro era liberal,
mas eles eram pessoas integrantes da elite, provavelmente próximas do imperador. Nunca ia chegar a ninguém e entrar ali, porque era o regime que vigia socialmente ali nos impérios, né? A gente sabe como é que funciona aquela pirâmide social e você não tem mobilidade, você não tem como sair dali. Mas o Partido Conservador representava ali grandes proprietários de terra de escravos, que tinham ali as produções de cana-de-açúcar, café, né, os grandes produtores, e os liberais, que eram setores comerciais e profissionais urbanos. Aí você já percebe um quezinho de mudança social. Por quê? Os conservadores eram grandes proprietários de terra, então eles estavam presos àquele regime da escravidão. Mas os liberais, eles já representam aqueles pequenos consumidores, aqueles pequenos produtores urbanos, aquelas pequenas pessoas comerciantes que vão integrar a burguesia, que vão começar a fazer lucro, né, vendendo. Então, os primeiros empreendedores aí, né? Enfim. E essas pessoas começam a dar uma mexida ali naquela pirâmide social. Eu faço assim, mas a pirâmide não é reta, né? Aquela pirâmide social. Eles começam a mexer nela porque aí você tem a possibilidade de você enriquecer. E aí você vem do nada e você consegue atingir uma classe que antes era fechada por objetivos morais e religiosos a outras pessoas, mas você consegue ter o mesmo dinheiro que elas. Pode não ter o prestígio, mas você tem o dinheiro. Então, assim, de um lado você tinha as pessoas querendo conservar aquele regime escravocrata, porque eram os grandes donos de fazenda, né? Senhores de engenho, coisas nesse sentido. Então, grandes proprietários que precisavam que aquele modelo se mantivesse, né? Para que o poder deles se mantivesse. E os liberais, que já viam outras formas de você atuar no mercado. E, nesse momento, já tinha acontecido a Revolução Francesa. Então, também pessoas que provavelmente já tinham, aí, com o nome liberais, alguns ideais ali, né? Um pouco mais refinados, né? Assim, uma coisa mais igualdade, liberdade, fraternidade. Não se engane, tá? Quando a gente fala nesses ideais, a gente não tá falando que eles são universais, não, tá? Porque até lá, os grandes pais fundadores dos Estados Unidos, eles tinham esses ideais de liberdade para todos e todos eles tinham escravos. Então, assim, nós somos um povo livre. Bom, só esquecendo de avisar isso para os escravos, né? Na hora que eles não leram porque eles não eram letrados ali, provavelmente, né? Mas na hora que eles tiveram conhecimento dessa informação de que o povo norte-americano era um povo livre, eles devem ter ficado abismados com a notícia, né, gente? Então o que eu tô fazendo aqui, levando chicotada com a enxada na mão? Por quê? Nós somos todos livres. Então, assim, foi uma notícia que falhou para chegar até eles ali, né? Mas não se engane, quando a gente fala assim de liberais, o Partido Liberal, comerciantes urbanos, pessoas que estão ali vendo que elas podem enriquecer, procurando oportunidades de negócio, lutando contra o sistema. Mas também não tinham nenhum apego à humanidade em geral, não, tá? Então, assim, eles já tinham ali contato com ideais da Revolução Francesa, intelectuais. Mas ninguém era contra ali a exploração dos negros, não, tá? Pode ficar calmo. Então, até esses pormenores têm que existir, tá? E é realmente verdade, tá? O Benjamin Franklin, essas coisas, o pessoal que participou aí da independência, né, das 13 colônias dos Estados Unidos, eles, né, fizeram ali a Carta da Independência, mas eles também tinham escravos e se beneficiavam desse regime, tá? Então até os mais bem intencionados caíam aí, né, nessa cilada de serem contra um regime opressor e fazerem parte do grupo opressor. Não existia a ideia de partidos como a gente tem hoje, tá? Mas grupos. Então, assim, eram grupos de influência. Eram grupos que podiam se reunir, tomar um chá com o imperador. Eram grupos que podiam liderar movimentos e tabernas. Taberna, nem existe isso aqui. Como é que chama? Caverna não, né? Caverna é um morcego. Mas como é que chama, gente? Aqueles barzinhos, assim, bem pitoresco mesmo. Vai, taberna mesmo. Liberar discursos inflamados nas tabernas para os pequenos ali, produtores, para aquelas pessoas miseráveis. Isso aí mesmo. Então, os profissionais urbanos vindo para revolucionar o Brasil com novas ideias. Ou não.
Acho que só tem 2 slides, né? Porque ele fica voltando nos 2, tá me estressando já. Então, período imperial é isso. Só que, depois que o Brasil ele declara sua independência, acontece uma situação. Qual situação? Depois que o Brasil declara sua independência, como eu falei, tinham partidos liberais, tinham pessoas mais letradas no Brasil, né? O Brasil começou a contar aí com um contingente de pessoas um pouco melhor, né? Porque as pessoas que vieram para colonizar o Brasil eram náufragos, degredados, pessoas assim que foram exiladas de Portugal, né? Então, assim, eram pessoas que ninguém queria. E os índios que estavam sendo dizimados, né? Então, assim, tiraram quem já era da terra e botaram aqui só os indesejáveis. E essas pessoas que vieram para povoar aqui eram pessoas com pouco ou nenhuma educação, educação que eu digo é nível de instrução, tá? Não tô falando que eles eram mal educados, não segurava a porta para a senhora passar. Não é nada nesse sentido, tá? Eram pessoas assim que não tinham acesso à educação. Até porque não tinha escola, né? Então, assim, não tinha essas preocupações que a gente tem hoje em dia de mandar o conselho tutelar, bater na casa da pessoa, se a criança tiver 3 anos e não tiver matriculada na escola, suspende Bolsa Família se não tiver caso vacina em dia, se não tiver frequência escolar. Não tinha nada disso, né? Não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, era a vela, né? Então, assim, realmente era um outro momento da história. E aí, nesse outro momento da história que representa condições sociais, ambientais completamente diferentes, as pessoas que vieram para o Brasil, elas não tinham muita instrução. Mas depois começam a vir várias pessoas, ainda mais depois da independência do Brasil. Várias pessoas vêm da nobreza, né, fugindo com a família portuguesa lá, quando eles vieram para o Brasil, vem vários nobres para cá, né? Então você já começa a ter tutores, músicos, pessoas que vêm para cá para agradar essa família real. A família real vai se reproduzindo, essa nobreza vai se reproduzindo, claro, vão tendo outros filhos, aí precisa de mais tutores. E aí vem pessoas conhecer a fauna e a flora do Brasil, que naquele tempo ainda não tinha sido tão desmatado, então era lindo, era bonito, e as pessoas vinham reconhecer a área, conhecer como é que era. Então você tinha um tráfego muito grande, tráfego, igual de carro. Não falei errado, não. Então você tinha um tráfego muito grande de pessoas, viajantes, pessoas que vinham para o Brasil, pessoas que vinham morar no Brasil, pessoas que se refugiavam no Brasil, principalmente depois da independência. Então você contava ali com mais instrução, escola e essas coisas, né? Você não precisava contar só com os bandeirantes e a Igreja Católica para catequizar os índios, nem nada disso, né? Era conhecimento formal mesmo, embora restrito e bem limitado. Mas você começa a ter esse fluxo de pessoas, então você começa a ter esses comerciantes e você começa a ter essas pessoas de influência liberal aqui no Brasil. Então você começa a ver que tem pessoas que começam a questionar, gente, por que o imperador é imperador? Não tá na hora. Olha, todos os outros lugares no mundo já acabaram com esse negócio de império. Será que não tá na hora de a gente não passar à frente? E a escravidão, gente? Todo mundo é livre. E aí o que acontece? A Inglaterra ou vários outros países vão abolir a escravidão. A Igreja Católica se posiciona contrária à escravidão, mas o Brasil foi um dos últimos, tá, a abolir a escravidão porque dependia desse sistema. E tinha o Partido Conservador também para fazer pressão na cabeça do imperador, né? E aí você tinha uma briga muito grande desses ideais. Tira tudo, começa do zero e não, gente, tá muito bom do jeito que tá, deixa assim que tá ótimo, deixa os escravos trabalhando e a gente fica aqui, ó. Eu mando meu filho para fazer faculdade de Direito lá em Coimbra, porque eu sou grande senhor de engenho, eu tenho dinheiro. Aí tem os comerciantes que falam, mas isso é um ultraje? Como assim? Não, todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas capacidades, todo mundo tem direito a acesso à educação. Você não pode desumanizar a pessoa, colocar ela para trabalhar assim, não, vai ser desumano. E aí a Inglaterra entra nessa, né, viagem também e ela vai abolir a escravidão. E aí você vê o Brasil meio que, né, pressionado pela Inglaterra. E o Brasil tinha um ótimo comércio com a Inglaterra. E ele dependia desse comércio. A gente ainda não tinha grandes empresas e empresários que pagassem tributos consideráveis, igual a gente tem hoje, que sustentassem o orçamento da Primeira República. Até porque o rei, né, ele gostava de esbanjar bastante, e era necessário para ocupar sua posição que ele tivesse esses gracejos, né? E aí você tem esse problema. E o que acontece? O Brasil vai sendo cada vez mais empurrado mesmo a abolir a escravidão. O que isso tem a ver com o partido político?
o Partido Liberal e o Partido Conservador, aqui na cabeça do imperador, e a Inglaterra e os outros países aqui, a Inglaterra impondo sanções ao Brasil, pegando navios negreiros no mar, prendendo eles, coisas nesse sentido, e aí começam a sair aquelas leis, né? Lei do sexagenário, lei do ventre livre, então foram dando pequenos passos assim até que se chegasse à real abolição. Quando vem a abolição, os grandes senhores de engenho, eles viram as costas para o imperador, e aí ele perde completamente o seu poder político, a sua influência política, porque as outras pessoas do Partido Liberal não tinham apego nenhum à figura do imperador, eles não tinham apego nenhum à figura do Jesus encarnado ali no imperador da vontade de Deus. Não tinham nada com nada, eles não estavam nem aí. Então, assim, eles já tinham outras ideias de que aquela pessoa tinha que estar ali escolhida pelo povo, ideias de que aquela pessoa não tinha aquele direito divino de ocupar o lugar. Então, você já tinha todas essas ideias. E o que acontece? Assim que acaba a escravidão por uma imposição de forças externas, né, à vontade da família real no Brasil, a gente era independente, a partir do momento que é proclamada a abolição da escravidão, o imperador perde completamente todo o seu poder. E aí, ele leva um golpe. E aí se instaura a Primeira República no Brasil, em 1889, tá? Então foi proclamada a independência e depois a República. A Primeira República, ela dura bastante tempo, você pode ver aí, né? Mas a Primeira República, a gente tem aí uma mudança de sistema completamente. Antes era um império. Os partidos nem eram partidos, eram meros grupos de influência. Mas agora não, agora você precisa institucionalizar tudo isso. República? República o quê? É de presidente? É parlamento? Tem rei, rainha nisso? É igual na Inglaterra? Como é que é? Não, a gente tirou o rei. A gente vai escolher uma pessoa para estar ali. Ah, tá, então vocês querem um presidente, tá. Mas quem vai ficar fazendo as leis? Ih, peraí, então temos que pensar em outra parte dessa engrenagem. Então a gente teve que começar a construir um sistema político. Claro que quem pôde segurou as pontas para pegar qualquer brecha, né, de poder, qualquer cheirinho ali de que ficou de poder, ela pegou para ficar. Mas, a partir da Primeira República, você tem ali um novo regime, com uma nova instituição e novos horizontes nos esperam. Ah, não. Por quê? Porque acabou o Império, mas começa uma nova era no Brasil. A Primeira República é marcada por uma oligarquia. Então a gente se livrou do imperador, mas a gente conseguiu um outro parasita, que foi a República do Café com Leite. São Paulo, Minas Gerais. Qual que é o café, qual que é o leite? Por favor, tá na ordem, tá? Café São Paulo, leite Minas. Salvo se eu estiver errado. Mas você tem a proclamação da República, a instituição de um novo sistema, aos poucos, tá? Paulatinamente. E quando a gente vai falando essas coisas, às vezes fica difícil de entender, mas assim, a pessoa que tinha que trabalhar, ela tinha que trabalhar do mesmo jeito. Então a gente está falando de sistema político e reorganização do sistema político. Mas pode ter certeza que quem era ferrado continuava ferrado, tinha que trabalhar e tinha que arar campo. E os negros que foram, né, libertos, não tinham para onde ir, foram libertos do quê? Muitos não falavam português, ou tinha o preconceito, né, no topo da pirâmide aí, então eles não tinham oferta de trabalho. O que acontecia com eles? Marginalização e favelização. Então, assim, as pessoas estavam lá no poder, brigando por ideais liberais e reorganizando o sistema político, e a população passava fome e não tinha saneamento. Então, assim, são dois lados da mesma moeda, tá? Então, nunca se esqueça nisso quando você for estudar um tema, tá? Bom, mas aí, não demorou muito, né? Tinha que vir outra pessoa dar jeito no sistema político brasileiro. Quem foram eles? São Paulo e Minas Gerais. Aí era a República do Café com Leite. Como que funcionava? Uma eleição São Paulo indicava, uma eleição Minas indicava. Uma São Paulo, uma Minas. Uma São Paulo, uma Minas. Então, assim, você tinha a troca do poder, você tinha a mudança do líder, o que já era bom, já não era um sistema imperialista, em que você tem ali uma figura centralizada da vontade divina para fazer o que ela quiser ali no poder, você já tinha parâmetros de controle, você já estava começando a esboçar aí um regime melhor.
político, não estou falando social, político melhor, um pouco mais avançado. Mas você ainda ficava nessa dualidade. Tinha que ser ou um político de São Paulo ou um político de Minas. E a gente já viu também um pouquinho da história do voto, né? Não tinha voto popular, não, tá? Não era todo mundo que votava, não era todo mundo que podia votar, então, assim, não tinha participação popular total aí, então essas pessoas que eram eleitas, elas não representavam toda a população, pode ter certeza disso, elas não representavam, e aí você ficava nessa de café com leite, político de café com leite, e as pessoas lá, né, passando fome, mas políticos do café com leite, né? Enfim. Nessa Primeira República, aí sim você já tinha figuras de partidos que se identificavam como partidos e você já sabia mais ou menos o que era isso, né? Então não eram só agrupamentos, agora tinha um nome institucionalizado, não com as regras atuais que a gente tem hoje, mas você já tinha um partido. Então você já tinha ali a ideia de que eram necessários grupos de influência no regime republicano. E eles eram principalmente estaduais e defendiam interesses locais. Porque a gente está falando aqui de imperador e tudo mais, né? Mas a gente teve que descentralizar o controle. Não adianta só ter um presidente, não adianta só, você tem que cuidar dos municípios. E o pessoal de Chique-Chique na Bahia, como é que fica? Então, você tem que ter um prefeito, tem que ter uma pessoa que vai governar lá. Então, o partido político estava focado mais nesses interesses estaduais e locais, até porque ali ele podia fazer uma coisa muito legal chamada política de cabresto, voto de cabresto, que é quem podia votar, ele obrigava a votar na pessoa que ele queria, senão ferro, matava você. Enquanto isso, São Paulo e Minas ficava lá no Executivo Geral da Nação, só bota um e entra outro, só assim, tranquilo. E a gente tem alguns exemplos de partidos estaduais, tá? Nacionalmente não tinha ainda. Mas a gente tinha o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Olha só. Período de exclusão política, né? Não preciso nem falar. Restrições ao voto e exclusão de mulheres e pobres. Pobre pode ser homem também, tá? Não é só mulheres pobres, é mulheres e pobres. Então, assim, homens também eram excluídos, porque a maioria era pobre. Mas você tinha esse sistema de polarização aí entre São Paulo e Minas, e, a nível estadual, esse controle de cabresto exercido pelos partidos e pelos chefes do partido, pelos candidatos do partido. Então, até quem podia votar não podia, né? E aí eu acho que, por esse momento aqui, tá bom. Eu já falei demais. Depois a gente continua com o resto. É só você passar a aula. Tô falando que eu vou parar aqui por agora, pra gente ter um pouquinho de tempo para respirar e você poder condensar na sua cabecinha todas essas informações. Calma, já volto. Não desiste não.